Olá, professor, tudo bem? Eu sou o Jonas Salles Rios, meu trio é o Gozê Nunes e o Gabriel Mendes da Silva. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho de algoritmo, o quiz. Escolhemos o tema Copa do Mundo, porque é um assunto atual, todos estamos vivendo essa fase aí agora. No próximo mês terá a Copa do Mundo, então foi um tema que nós três escolhemos, porque a gente gosta muito de futebol e quisemos retratar aí o viés histórico desse evento global. As regras são que o jogador deve digitar entre a letra A e a letra E para que possa contar a resposta. A pontuação das 10 perguntas vai somando caso o jogador acerte e se ele aparece qual é a letra correta e a explicação. Então ele já vai aprendendo durante o quiz mesmo. E no final aparece o gabarito, as respostas que o jogador colocou, qual foi a pontuação dele, o feedback, se ele está perto de acertar quase tudo ou não, e como ele foi, se ele foi muito mal, se ele foi mais ou menos, se ele gabaritou e se ele foi aprovado, ou seja, se ele acertou de 6 ou mais questões. A gente quis com esse quiz que as pessoas que joguem tenham esse conhecimento histórico, de onde foi o primeiro país sede, quando que foi, qual foi o jogador que mais jogou pela seleção brasileira. Então achamos que está muito bem feito, fizemos várias funções para chamar as perguntas, as respostas, a gente fez listas para que pudesse conferir com o gabarito e as respostas do jogador. Espero que o senhor goste. Bom, apresentando o código, nós começamos pelas funções das questões. Aqui vão ser como irá entrar as perguntas que o jogador deverá responder. Fizemos a função das alternativas, que vai ser entre A até a letra E vai guardar a resposta de cada uma. A função da explicação, caso o jogador erre. A função do gabarito, que vai conferir com as respostas do jogador. A função quiz, que irá chamar a função das questões e das alternativas. E o R, que é para o usuário digitar a resposta. Com isso tem o nosso validador, que se a letra for entre A ou E, maiúscula ou minúscula, ele segue o código, e caso não for nenhuma dessas, vai lhe dar mensagem válida e para digitar novamente a resposta. Ou seja, se digitar um número ou outra letra que não seja nenhuma dessas opções, vai aparecer inválido e para que o usuário e o jogador digite de novo. Depois aparece a resposta, se a resposta estiver certa, aparece que ela está correta e soma na pontuação. E na mensagem final, após o jogador responder todas as perguntas, vai aparecer qual é o gabarito, as respostas do jogador, a sua pontuação, um feedback, se ele está perto ou não de atingir a nota máxima, e se ele foi aprovado. Aprovado, ou seja, acertou maior de 6. Aqui são as nossas questões, as alternativas, a explicação de cada uma que vai aparecer caso o jogador erre, o gabarito, chamando a função quiz, e aqui da mensagem final, do gabarito, das respostas, dos pontos e o feedback, caso também seja aprovado ou não o jogador. Então, começando aqui na primeira questão, qual foi o primeiro país sede da Copa? Caso o jogador responda, por exemplo, a letra A minúsculo, ele já daria que está errado e aparecia a resposta correta, que é ser Uruguai. Em que ano aconteceu a primeira Copa do Mundo? D. 1930. Parabéns, a resposta está correta. Quem foi o primeiro vencedor da Copa do Mundo? Se eu digitar 1, mensagem válida. 2, mensagem válida. B. Brasil. Errado, foi o Uruguai. Quem é o maior artilheiro das Copas? Pelé. Quantas vezes o Brasil foi campeão? 5. Em quais anos o Brasil foi o país sede? A. Quantas vezes o Brasil foi finalista? C. Quem é o jogador com mais partidas pela seleção brasileira? Cafu. Qual país será a sede da Copa do Mundo de 2022?
Quais países serão sede da Copa de 2026? Inglaterra. E aqui aparece o gabarito, as minhas respostas, a minha pontuação e um feedback. Se eu tô perto ou não, e se eu fui aprovado ou também não. E esse foi o nosso quiz.